Só lembrando, então, dessa outra imagem que a gente consegue perceber que existe 8 pares de nervos cervicais, né? Então, aqui, ó, de azulzinho fica mais claro a gente enxergar. Então, existem 8 pares de nervos cervicais, certo? Que vão auxiliar, então, nos movimentos dos membros superiores, como a gente havia dito. Logo abaixo dos nervos cervicais, nós temos os nervos torácicos, que são 12 pares. Lembrando que ao todo são 31, né? Então, aqui, 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos e 5 pares de nervos lobares. Então, 8, 12, 5 e, por fim, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeo. Então, a gente percebe que ao todo são 31, né? Então, 8, 12, 5, 5, 1. 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lobares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeo, ok? Essa, então, seria a divisão dos nossos nervos espinais, dos 31 pares. Agora, vamos adentrar numa parte muito importante, que é a questão do encéfalo e dos nervos cranianos, né? Lembrando que nós temos, então, 12 pares de nervos cranianos. Vamos conhecer cada um deles. Então, primeiro, né? O encéfalo. O encéfalo, ele está localizado na cavidade craniana. E ele é formado pelo cérebro, que vai ser formado, então, pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Ele é formado pelo tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo e também o cerebelo. Então, nessa belíssima imagem de vista medial, a gente consegue perceber que o cérebro, então, ele vai ser formado pelo diencéfalo, formado pelo tálamo e hipotálamo, né? Juntamente com o telencéfalo. Onde está o telencéfalo? Nessa imagem não está aparecendo, né? Tá, e o tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e o cerebelo, tá? Aqui, ó, nessa imagem ele aparece. Então, cérebro formado pelo diencéfalo e telencéfalo. Não, também não aparece, não, aqui. Então, cérebro, telencéfalo, né? Então, telencéfalo e diencéfalo formando o cérebro, certo? E o tronco encefálico formado por MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo, além do cerebelo, ok? Então, o encéfalo de suas divisões, né? Mais uma imagem retirada lá do livro. Então, vamos por parte. O que seria, então, esse mesencéfalo, né? O mesencéfalo, ele vai estar localizado logo abaixo do diencéfalo. É a parte superior do tronco encefálico, acima da ponte, né? Então, a gente vai ver aqui que acima da ponte, nós temos o mesencéfalo, certo? É a primeira estrutura, né, que começa o tronco encefálico. É uma região chave para a integração dos movimentos, da percepção visual e da percepção auditiva e dos reflexos automáticos, né? Ele vai ser o comecinho desse tronco encefálico, como a gente havia dito. Então, ele vai integrar o movimento, tanto, ligando, né, informações ali com a parte do cérebro e com a parte mais inferior ali. Então, reflexos automáticos. Já a ponte, que é a estrutura que está logo abaixo do mesencéfalo, né, e acima do bulbo, ela vai fazer a conexão do cérebro com o cerebelo, auxiliando no controle de respiração, expressões faciais e mastigação, bem como na regulação do sono e vigília. Então, a gente percebe que a ponte está mais relacionada com a questão do equilíbrio e também do controle da respiração, uma função vital, né? E é uma estrutura extremamente importante aí, que faz essa conexão com o mesencéfalo e com o bulbo. Já o bulbo, a parte mais inferior do tronco encefálico, né, ele está localizado abaixo da ponte. Ela é responsável pela regulação da frequência cardíaca, controla o diâmetro dos vasos sanguíneos, controla a respiração, a deglutição, vômito, soluço, tosse e espirro. Então, a gente percebe que o bulbo, ele é uma estrutura vital, né, para que ocorra aí os processos, né, para um ser humano conseguir viver. Então, nessa estrutura também muito boa, muito bonita, a gente vê regiões anatômicas do bulbo, né? Uma vista anterior e uma vista posterolateral. Então, a gente percebe aqui. Nós temos, então, o diencéfalo, formado pelo tálamo e hipotálamo, que nós vamos ver lá mais pra frente. O mesencéfalo, né? Que é aquela primeira estrutura que nós comentamos.
que vai estar mais, então, associado com a questão de movimentos, né, e percepção visual e auditiva. Logo abaixo do mesencéfalo nós temos a ponte. Então, a ponte, ela realmente é uma estrutura que é um pouquinho arredondada, como se ela tivesse uma barriguinha, né? Então, dá para delimitar bem quando a gente enxerga essas três estruturas, né? Então, a ponte, ela vai estar relacionada também com a questão do controle da respiração, mastigação, né? E, por fim, nós temos o bulbo, né? Uma região mais longa, digamos assim, responsável pelas nossas funções vitais, né? Frequência cardíaca, controle dos vasos, da dilatação dos vasos sanguíneos, da respiração, deglutição, enfim, ok? A oliva, né? O que seria a oliva? A oliva é essa estrutura que nós estamos visualizando aqui, ó. Ela está localizada no bulbo, né? Como a gente consegue observar, e ela está envolvida com equilíbrio, com a coordenação e modulação do som oriundo da orelha interna. Então, existe ainda, né, muito estudo, porque a gente sabe que o sistema neurológico é um sistema, se não o mais complexo, então ainda existe muito questionamento sobre a funcionalidade de alguns órgãos ali. Então, o que se sabe é que essa oliva, juntamente com o bulbo, eles estão relacionados com a questão de vigília e sono, né? Além também dessas outras funções vitais. Então, eu coloquei aqui só para que a gente soubesse, né? Certo. E o cerebelo, né? Que é aquela região maiorzinha aqui atrás, né? Essa região mais robusta. Qual que é a função do cerebelo? O cerebelo, então, ele está localizado na parte posterior à ponte, né? Então, na parte posterior da ponte, nós temos aqui o cerebelo, subdividido em arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. Então, só o cerebelo ele é dividido em 3 porções: arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. O arquicerebelo está localizado no lobo flóculo-nodular, cuja função é equilíbrio e controle de postura. Está conectado ao sistema vestibular, que são os ouvidos internos, né? E, obviamente, estão aí relacionados com a questão do equilíbrio. Esse é o arquiocerebelo. Já o paleocerebelo, ele está localizado na região medial do cerebelo, conectado já com a medula espinal. Ele tem a função de fazer o controle do tônus muscular e da coordenação dos movimentos do tronco e dos membros proximais, certo? E por fim, nós temos então o neocerebelo, está localizado nos hemisférios laterais do cerebelo, conectado ao córtex, cuja principal função é o planejamento e coordenação de movimentos finos e precisos, especialmente dos membros superiores. Então, a gente percebe que o cerebelo, né, através aqui das suas subdivisões, ele está totalmente relacionado com a questão do equilíbrio, da coordenação, dos movimentos dos músculos, do movimento esquelético e de movimentos precisos, né? De entender a sua localização no espaço e conseguir executar esses movimentos. Então, basicamente, como função, a questão de equilíbrio, né? Então, aqui é uma forma bem breve, porque em fisiologia a gente vai se aprofundar nesses estudos, né? Então, mais uma imagem de uma peça anatômica, né? Onde nós conseguimos ver, então, a representação das principais partes do cerebelo, como eu havia falado, o lobo flóculo-nodular, né? O verme e o hemisfério lateral. Eu não sei se eu tinha colocado aqui com esses nomes, né? Mas são estruturas, então, que estão relacionadas com o que nós citamos aqui anteriormente, essas subdivisões, ok? Então, partimos, então, para o diencéfalo, certo? Então, nós falamos do tronco encefálico, formado por mesencéfalo, ponte e bulbo, e agora nós vamos para o diencéfalo, voltando só aqui para entendermos, né? Então, nós falamos aqui, ó, do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Agora, nós vamos para o diencéfalo. Então, primeiramente, do que é formado, né? Ou onde está localizado? Ele está localizado entre o diencéfalo e o telencéfalo. Está localizado entre o cérebro e o tronco encefálico, né? Então, ele é uma estrutura medial aqui, ó. O diencéfalo está entre o cérebro, que é o telencéfalo, e o tronco encefálico, né? É uma estrutura que está mediando essas duas regiões. Seus principais componentes são tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Então, vamos por parte. O que seria o tálamo? Né? O tálamo ele é a maior parte do diencéfalo, cujo formato lembra um ioiô. Então, é a maior parte
do diencéfalo, né? O tálamo, então, ele é considerado o centro da retransmissão sensorial. Por quê? Todos os neurônios sensoriais, com exceção dos olfatórios, né? Eles vão fazer a sinapse primeiro nessa região do tálamo para depois se direcionar às outras partes, né, responsáveis aí por essa questão das sinapses. Então, é uma estrutura extremamente importante para iniciar esse processo de sinapse, ok? Já o subtálamo, ele está localizado na parte inferior do tálamo e contém diversos traços ascendentes e descendentes. Então, eu só citei aqui, né, essa região, porque ali quando a gente faz um estudo, né, voltado para o nosso curso de enfermagem, a gente não tem muito dessa delimitação do subtálamo, mas eu citei aqui para não ficar, para não dizer, né, que eu não trouxe. Além do tálamo e subtálamo, nós temos o epitálamo. O epitálamo ele é uma área localizada superior e posterior ao tálamo, né? Então, ele está superior ao tálamo e posterior, então na parte de cima e atrás. É composto por amênula e glândula pineal relacionados ao ciclo de sono e vigília. Então, eu até havia comentado aqui em cima, na questão do cerebelo, da questão do sono e vigília, então eu acabei cometendo equívoco, ok? A questão do ciclo sono e vigília são aqui nessas porções do diencéfalo, tá? Não está relacionado com o cerebelo, então peço perdão aqui. Ok, e o hipotálamo, então, que é a região da glândula hipófise, né? É a porção mais inferior do diencéfalo. Então, enquanto nós temos a porção mais superior, que é o tálamo, depois subtálamo, epitálamo, a parte mais inferior, então, seria o hipotálamo, ok? Ele apresenta diversos pequenos núcleos e tratos. O hipotálamo, ele é a região central do sistema endócrino, né? Como eu havia dito, a questão da glândula hipófise, é como se ele fosse a glândula mestra, né? Que vai permitir, então, a regulação e secreção de inúmeros hormônios. E ele funciona como o principal centro de coordenação do sistema nervoso autônomo, que nós também veremos já em fisiologia. Então, nessa imagem aqui, o que a gente consegue ver? A região mais superior, né, do que nós estamos falando aqui, que é o diencéfalo, que é o tálamo. Depois, nós temos o epitálamo, formado pela amênula e glândula pineal. Essas estruturas, sim, relacionadas ao ciclo sono e vigília. E o hipotálamo, então, que é a região mais inferior do diencéfalo, relacionado à questão, né, do sistema endócrino, né? E logo abaixo, aqui, né, na parte mais posterior, nós temos o cerebelo, tá? E a hipófise aqui. Ok, e o cérebro, né? Então, vamos estudar agora a questão do cérebro. O cérebro, ele vai ser formado por 4 lobos. Cada um desses lobos vai ter funções, né? Então, nessa imagem, a gente consegue ver aqui, numa vista superior, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo frontal. Somente o lobo temporal que a gente não consegue ver nessa vista superior. Mas a gente consegue ver os sulcos, né, que são essas regiões aqui de dobras, né? E os giros, que seria essa porção mais grossinha, digamos assim. E a delimitação dos hemisférios, né? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Bem como porção posterior e anterior. E a divisão dos hemisférios são feitas pela fissura longitudinal. A gente sabe que essa porção é a posterior, porque ela vai ter realmente essa abertura maior aqui, né? Diferente da porção anterior, tá? Aqui numa vista lateral, a gente consegue ver todos os 4 lobos. Então, lobo frontal, né? O lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Bem como, então, o cerebelo. E aqui nós já vamos para o tronco encefálico, tá? Mas agora nós estamos, então, focados ali no cérebro, né? Então, como eu havia comentado, o cérebro é dividido em porções direita e esquerda, né? E vai ser separado por uma fissura chamada de fissura longitudinal. As numerosas dobras são chamadas de giros. O que esses giros fazem? Eles aumentam significativamente a área superficial do córtex, né? Já os espaços entre giros são denominados sulcos. Então, esses giros, eles aumentam de forma significativa a área de contato, tá? Com o córtex. Então, vamos passar em cada um dos lobos para entender mais ou menos
o que cada um tem como função. Lembrando que nós vamos adentrar com muito mais profundidade em fisiologia, tá? Aqui, nosso objetivo é compreender e identificar as estruturas. Então, o lobo frontal, como o próprio nome diz, fronte, né? Essa porção aqui, o lobo frontal. Ele vai estar relacionado com o quê? Localizado na parte anterior do crânio, relaciona-se aos comportamentos motores voluntários, bem como a questão da personalidade do indivíduo, tá? Então, esse é o nosso lobo frontal. O lobo parietal, ele vai estar localizado na porção superior do crânio, né? E é a principal região de recepção e avaliação das informações somatosensoriais. Olha só que interessante. O lobo frontal e o parietal, eles vão ser separados por um sulco, né? Nós vimos que são esses sulcos. São espaços entre os giros. Então, o sulco que separa o lobo frontal do parietal é chamado de sulco central. Então, lobo frontal, lobo parietal, o sulco que delimita essas duas regiões é chamado de sulco central. Já o lobo occipital, que é a porção mais posterior, ele está localizado na porção posterior do cérebro, é responsável pelas percepções visuais, bem como pela nossa noção de espaço. E o lobo temporal, né, como diz aqui na região das têmporas, ele está localizado nas partes laterais do crânio, logo acima aqui das orelhas, e posterior ao lobo frontal, né? Aqui nós temos o lobo frontal, posterior ao lobo frontal, nós temos aqui os temporais, tá? Os temporais, ó, como a gente pode perceber, como ele está localizado nessa região aqui da audição, ele vai ser responsável, né, pela fala e pela audição, bem como pela memória de curto prazo. E esse lobo, ou seja, o lobo temporal, ele pode ser separado do restante por uma fissura chamada de fissura lateral. Então, só lembrar, né, que os lobos temporais são laterais, então eles são separados do restante dos lobos por uma fissura chamada de fissura lateral. E como eu havia dito lá no comecinho, olha só, no cérebro a substância branca está localizada na medula cerebral, porção mais interna, e a substância cinzenta no córtex cerebral, porção mais externa, como eu havia dito, né? Porque na coluna vertebral isso inverte, né? Massa cinzenta, porção mais interna, massa branca, porção mais externa.